Em 2008, Dubai parecia imune à maior crise financeira do planeta. Torres subiam, festas milionárias iluminavam o deserto e o dinheiro circulava como se nada pudesse dar errado. Um ano depois, a cidade pediu ajuda para pagar bilhões em dívidas. Como uma cidade que parecia invencível quase parou. Foi excesso de ambição. Ou algo maior por trás? Hoje, o Belo Mundo te leva para descobrir. Dubai faz parte de um país chamado Emirados Árabes Unidos, uma federação formada por 7 emirados. Entre eles, 2 são os mais conhecidos, Abu Dhabi e Dubai. Abu Dhabi é a capital do país, é o emirado mais rico em petróleo e concentra a maior parte das reservas de energia dos Emirados. Dubai, por outro lado, tem reservas muito menores, e talvez seja justamente por isso que essa cidade árabe tenha seguido um caminho diferente. Desde cedo, o Emirado entendeu que não poderia depender apenas do petróleo. Se quisesse crescer de verdade, teria que construir outra base econômica. A estratégia foi transformar a cidade num centro global de comércio, transporte, turismo e serviços financeiros. O porto de Jebel Ali foi ampliado até se tornar um dos maiores do mundo. O aeroporto foi expandido e passou a conectar Dubai a dezenas de destinos internacionais. Foram criadas áreas especiais conhecidas como zonas francas, onde empresas estrangeiras podiam se instalar com menos burocracia e incentivos fiscais. Ou seja, se o mundo precisasse fazer negócios entre Europa, Ásia e África, Dubai queria estar no meio do caminho. E a resposta foi rápida. Empresas internacionais abriram escritórios regionais. Bancos globais passaram a operar na cidade. Profissionais estrangeiros começaram a chegar em grande número. No fim de 2008, Dubai tinha pouco mais de 1.600.000 habitantes. Nos anos seguintes, esse número cresceu até ultrapassar 4 milhões em 2024. A cidade deixou de ser apenas um ponto no Golfo Pérsico e passou a se vender como plataforma global. Só que o crescimento coincidiu com um momento específico da economia mundial. No início dos anos 2000, o mundo vivia uma fase de crédito abundante. Nos Estados Unidos, as taxas de juros estavam baixas. Bancos emprestavam com facilidade, investidores buscavam mercados capazes de oferecer retornos mais altos. A moeda dos Emirados Árabes Unidos é vinculada ao dólar americano, o que significa que a política monetária local acompanha, em grande parte, as decisões do Banco Central dos Estados Unidos. E foi justamente esse capital que financiou projetos ambiciosos. Ilhas artificiais avançaram sobre o mar. Arranha-céus surgiram numa velocidade impressionante. Bairros inteiros foram anunciados antes mesmo de as fundações estarem prontas. Comprar imóvel deixou de ser apenas uma decisão de moradia e virou uma estratégia de revenda rápida. Entre 2007 e 2008, os preços imobiliários dispararam. Há registros de aumentos próximos de 80% em apenas um ano. No pico da valorização, o acumulado desde 2007 ultrapassava 100%. A sensação dominante era de que o preço continuaria subindo indefinidamente. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o mercado imobiliário começava a colapsar. Bancos registravam perdas ligadas aos financiamentos de alto risco. Bolsas despencavam. Economias entravam em recessão. Só que Dubai parecia seguir numa direção oposta. Em novembro de 2008, no auge da crise global, a cidade inaugurou o Hotel Atlantis, construído na ilha artificial Palm Jumeirah, com uma celebração que custou cerca de 20 milhões de dólares. Aproximadamente 3 milhões foram gastos apenas com fogos de artifício. Era uma demonstração pública de confiança num momento em que o resto do mundo estava em alerta. Só que o dinheiro que sustentava aquela confiança vinha do mesmo sistema financeiro que estava começando a falhar. E foi aí que a tempestade de areia começou a se formar. Quando esse sistema travou, Dubai descobriu que não estava fora da crise. Estava dentro dela. Primeiro vieram os sinais pequenos. Demissões em empresas ligadas ao setor imobiliário. Projetos que deixaram de anunciar novas fases. Compradores que sumiram das visitas. O entusiasmo começou a dar lugar à cautela. Uma das empresas mais simbólicas daquele ciclo era a Nakheel, responsável pelas ilhas artificiais em formato de palmeira. Quando ela anunciou cortes de funcionários para se adaptar ao novo cenário internacional, muita gente entendeu que o clima já não era o mesmo. Os preços começaram a cair. Depois de anos subindo em ritmo acelerado, o mercado imobiliário registrou recuos significativos.
Em poucos meses, índices que haviam disparado passaram a apontar quedas expressivas. Aquela lógica de revenda rápida deixou de funcionar. O investidor que comprava para vender logo depois passou a segurar prejuízo. Mas o ponto decisivo não foi uma obra parada, foi um comunicado. Em 25 de novembro de 2009, o governo de Dubai anunciou que um grande conglomerado estatal chamado Dubai World pediria aos credores um adiamento no pagamento de suas dívidas. Esse tipo de pedido é conhecido no mercado financeiro como standstill, que significa basicamente uma pausa para reorganizar os pagamentos. A Dubai World não era uma empresa pequena. Ela reunia alguns dos projetos mais ambiciosos do Emirado, incluindo participações na Nakheel e em grandes empreendimentos internacionais. Suas dívidas estavam estimadas em cerca de 59 bilhões de dólares. Isso representava uma parcela enorme do endividamento total de Dubai, que girava em torno de 80 bilhões de dólares na época. O impacto foi imediato. Mercados internacionais reagiram com nervosismo. Agências de classificação de risco rebaixaram a nota de entidades ligadas ao governo de Dubai. Investidores começaram a questionar até que ponto o Emirado conseguiria honrar seus compromissos. A cidade que meses antes inaugurava hotéis de luxo com festas milionárias agora precisava ganhar tempo para reorganizar sua dívida. A imagem de invencibilidade sofreu um abalo. A sorte desse lugar foi que, em meio à tensão, veio um movimento decisivo. Em dezembro de 2009, Abu Dhabi entrou com um aporte financeiro de 10 bilhões de dólares. E foi isso que ajudou a cidade a evitar um calote gigante e deu fôlego para a reestruturação. Só que a história não termina aqui. Depois do choque de 2009, Dubai não entrou em colapso permanente. Pelo contrário, a cidade fez o que sempre soube fazer melhor: se adaptar rápido. A reestruturação da dívida da Dubai World foi negociada ao longo de 2010. Parte dos valores foi alongada no tempo, parte convertida em participação societária. O pânico imediato foi controlado. O apoio financeiro vindo de Abu Dhabi evitou um efeito dominó maior. Mas a recuperação não veio apenas da reorganização contábil. Ela veio de uma mudança de postura. Dubai intensificou a diversificação econômica. O turismo ganhou ainda mais importância e virou um dos motores mais visíveis dessa nova fase. Para se ter noção dessa força, só em 2024, Dubai recebeu mais de 18 milhões de visitantes internacionais que pernoitaram na cidade. Foi um recorde histórico. O setor de transporte aéreo, por sua vez, não ficou para trás e se consolidou como ponte entre continentes. O comércio internacional seguiu forte graças ao porto e às zonas francas. Eventos globais passaram a fazer parte da estratégia de imagem. Nos anos seguintes, a cidade voltou a crescer, e o mercado imobiliário, que havia sido o epicentro da crise, voltou a aquecer e o setor voltou a registrar crescimento expressivo, impulsionado por compradores estrangeiros, investidores regionais e residentes de alta renda que escolheram a cidade como base. À primeira vista, parecia que Dubai tinha aprendido com o passado. O sistema financeiro local passou a adotar controles mais rigorosos. A supervisão bancária evoluiu. A economia ficou menos concentrada apenas em construção e passou a incluir tecnologia, serviços, logística e turismo de luxo. Mas a mesma facilidade que atrai empreendedores legítimos também pode atrair quem busca discrição. Enquanto a cidade celebrava recordes de visitantes e novos arranha-céus, relatórios internacionais começaram a chamar atenção para outro fenômeno. Dubai estava se tornando um ponto relevante em fluxos financeiros globais pouco transparentes. E é aqui que a história entra numa segunda fase de queda. Uma queda menos visível do que a de 2009, mas talvez mais sensível no longo prazo, e ela começou com relatórios. Dubai se transformou em um dos maiores centros globais de comércio de ouro. O Emirado importa o metal bruto, refina e reexporta para o mundo inteiro. Em um modelo baseado em logística e comércio internacional, isso faz sentido. Estar entre África, Ásia e Europa coloca a cidade no meio das rotas mais valiosas do planeta. O debate começou quando investigações passaram a olhar com mais atenção para a origem de parte desse metal. Um relatório da organização suíça, SwissAid, apontou que, em 2022, cerca de 435 toneladas de ouro saíram ilegalmente da África. O número surgiu da comparação entre o que países africanos declaravam exportar oficialmente e o que os Emirados declaravam importar. A diferença era significativa,
E boa parte desse volume tinha como destino o Golfo. Isso não significa que todo o ouro que passa por Dubai seja ilícito, mas revela uma fragilidade típica de grandes centros comerciais. Em várias regiões africanas, a mineração artesanal opera fora do sistema formal, em alguns casos, sob influência de milícias ou grupos armados. O metal sai sem documentação clara, cruza fronteiras e, ao ser refinado, perde a possibilidade de rastreamento original. Depois disso, pode circular pelo mercado global como se sempre tivesse sido regular. Relatórios de organizações independentes e centros de pesquisa especializados em crime transnacional vêm alertando para esse risco há anos. Quanto maior o volume negociado, maior o desafio de garantir rastreabilidade total. Empresas do setor já apareceram em controvérsias, envolvendo questionamentos sobre procedimentos de verificação de origem. Em respostas públicas, essas companhias afirmaram seguir padrões internacionais de conformidade e auditoria. O que tudo isso revela não é uma conspiração, é o efeito colateral de ser um hub global. Quando uma cidade se torna um dos maiores pontos de refino e redistribuição de ouro do mundo, ela inevitavelmente se conecta tanto aos fluxos legítimos quanto às zonas mais opacas do mercado. E o ouro foi apenas um dos sinais de alerta. Mas foi quando os nomes começaram a aparecer que a história mudou de tom. Em 2017, a Vice, uma plataforma internacional de jornalismo investigativo, revelou que 4 figuras centrais do comércio ilícito europeu haviam se encontrado no Burj Al Arab. Não num porto escondido. Não numa fronteira clandestina. No hotel em formato de vela que virou cartão postal de Dubai. Entre os nomes estava Ridwan Taghi, apontado pelas autoridades holandesas como chefe de uma das maiores redes de coca da Europa. Daniel Kinahan, irlandês ligado a uma organização internacional de tráfico que por anos viveu nos Emirados. Raffaele Imperiali, associado à Camorra, a máfia de Nápoles, e Edin Gatchanin, conhecido como Tito em relatórios policiais, investigado como peça relevante em redes transnacionais de entorpecentes. Não era roteiro de filme. Era a realidade investigada por promotores europeus. E ali ficou claro o contraste. Dubai é duríssima com crime visível. A cidade não tolera desordem pública, mas crime financeiro não precisa aparecer. Ele circula por contratos, empresas, imóveis de alto padrão e comércio internacional. A pressão aumentou tanto que, em 2022, o Grupo de Ação Financeira Internacional, o organismo que monitora padrões globais de combate à lavagem de dinheiro, colocou os Emirados Árabes Unidos sob monitoramento reforçado, na chamada lista cinza. Isso não é uma sanção direta, mas é um alerta global. Nos anos seguintes, acordos começaram a surgir. A Holanda fechou o tratado de extradição. A Bélgica formalizou cooperação judicial. A Irlanda fez o mesmo, tentando reduzir o espaço que organizações criminosas encontravam no Golfo. Prisões começaram a acontecer. Othman El Balouchi, apontado por autoridades belgas como traficante de alto nível com conexões no porto de Antuérpia, foi detido em Dubai. O endereço ligado a ele era um apartamento de luxo próximo ao Burj Khalifa, a mesma cidade que aparece nas fotos de férias. Em fevereiro de 2024, os Emirados foram retirados da lista cinza após ajustes nos mecanismos de controle financeiro. Isso mostra movimento, mas também revela uma tensão permanente. Quando você constrói uma cidade baseada em circulação rápida de capital, você precisa provar constantemente que essa velocidade não virou atalho para o que não deveria circular. E ainda há uma engrenagem menos visível nesse sistema. Existe uma palavra que quase nunca aparece nas fotos de Dubai, mas que é fundamental para entender parte dessa engrenagem. Hawala. Hawala não é um banco. Não é um aplicativo. Não é uma fintech moderna do Golfo. É um sistema antigo de transferência de valores, usado há séculos no Oriente Médio, no sul da Ásia e em partes da África. Ele funciona baseado em confiança entre operadores. A lógica é simples. Alguém entrega dinheiro a um operador em um país. Esse operador entra em contato com outro em outro país, e a pessoa indicada recebe o valor equivalente lá. O dinheiro físico não atravessa fronteiras. Ele é compensado depois entre os próprios operadores. Esse sistema não é ilegal por natureza. Muitas comunidades usam Hawala porque não têm acesso fácil ao sistema bancário tradicional. O problema surge quando esse mecanismo opera fora de controle regulatório,
Se não houver registro adequado, fiscalização e rastreamento, ele pode ser explorado para movimentar dinheiro cuja origem não pode ser explicada. O próprio Banco Central dos Emirados Árabes Unidos passou a exigir registro formal de operadores de hawala, justamente para reduzir esse risco. Isso faz parte das mudanças que ajudaram o país a sair da lista cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional. Mas a existência desse sistema mostra algo maior. Dubai cresceu prometendo facilidade. Facilidade para abrir empresa, facilidade para investir e facilidade para circular capital. E quanto mais fácil o fluxo, maior o desafio de monitorar quem está usando essa rota. Só que dinheiro não é o único elemento invisível nessa história. Dubai é construída em grande parte por trabalhadores estrangeiros. Hoje, mais de 80% da população dos Emirados Árabes Unidos é formada por expatriados. Muitos vieram da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, do Nepal e de outros países do sul da Ásia. Foram atraídos por promessas de salários melhores e oportunidade de trabalho em uma cidade que parecia não parar de crescer. E para muitos, a oportunidade é real. Mas nem todos vivem a Dubai que aparece nas fotos. Durante anos, organizações internacionais e grupos de monitoramento de direitos trabalhistas publicaram relatórios apontando problemas como retenção de passaportes por empregadores, jornadas extensas sob calor extremo e dependência quase total do visto patrocinado pelo empregador para permanecer no país. O sistema conhecido como kafala, modelo de patrocínio que vincula o trabalhador ao empregador, foi alvo de críticas frequentes. Reformas foram anunciadas nos últimos anos para flexibilizar essa dependência e permitir maior mobilidade entre empregos. Ainda assim, organizações continuam acompanhando a aplicação prática dessas mudanças. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, em seu relatório anual sobre tráfico de pessoas, classifica os Emirados Árabes Unidos na categoria chamada Tier 2. Isso significa que o país não cumpre plenamente os padrões mínimos para eliminar o tráfico humano, mas faz esforços considerados significativos para avançar. Em áreas industriais afastadas do centro turístico, existem complexos residenciais destinados a trabalhadores migrantes. E, inclusive, nós já exploramos parte dessa realidade cruel e desumana aqui no canal. Se você quiser entender melhor esse outro lado, depois desse vídeo vale assistir aos episódios Dubai, o lado sombrio, a Dubai que eles não querem que você veja, e o que acontece nas festas secretas dos sheiks em Dubai. Nada disso apaga o fato de que Dubai construiu uma das cidades mais impressionantes do mundo em poucas décadas. Mas acrescenta uma camada que raramente aparece nas campanhas promocionais. Porque o crescimento acelerado sempre cobra algum tipo de custo. A primeira conta foi financeira, entre 2009. A segunda envolve reputação, controle de fluxos e pressão internacional. E a terceira é humana. E quando você soma todas elas, a pergunta deixa de ser apenas econômica. Ela se torna estrutural e acaba com a reputação. E a reputação, diferente de arranha-céu, não se reconstrói apenas com investimento. E você, já conhecia esse lado? Conta pra gente nos comentários. A gente sempre lê. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Belo Mundo e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente. A gente se vê no próximo vídeo.